Empresas multinacionais ou transnacionais. A conceituação das empresas quanto à sua abrangência nacional ou multinacional depende claramente de sua área de operacionalização. As organizações estabelecidas em bases nacionais, mesmo que atuando comercialmente em âmbito global, não são empresas multinacionais ou transnacionais. Essa caracterização implica necessariamente no estabelecimento de bases de operações em outros países, fora das fronteiras do Estado Nacional originário do capital e onde estão residentes os seus controladores. Para Porter, a organização multinacional é definida como uma empresa com um volume significativo de operações e de atividades de marketing, fora a sua base nacional, sendo o universo dessas empresas amplo e variado, abrangendo diferentes modalidades de organizações, atuando em vários segmentos. Não parece clara uma distinção entre empresas multinacionais e transnacionais, como querem alguns autores. Entretanto, para efeito de distinção, uma empresa, para ser caracterizada como multinacional, deve ter bases operacionais em muitos países, conforme o próprio prefixo indica. Uma empresa transnacional não significa necessariamente que deva ter bases operacionais em muitas outras nações, bastando ter filiais em outra formação nacional. Autores como Yanni, 98, expressam a ideia de que as organizações transnacionais se libertaram progressivamente de algumas das injunções ou limitações inerentes aos Estados nacionais. Essa perspectiva está inserida no contexto da internacionalização do capital de forma ampla, através da dispersão geográfica da produção, provocada pela nova divisão internacional do trabalho. Há também outra metáfora para a designação da empresa que extrapola os limites fronteiriços do Estado Nacional, que vem sendo denominado como empresa global. Ela é vista como uma entidade que transcende os limites nacionais, em que a identidade nacional da corporação deve ser substituída, sob essa visão, por um paradigma estratégico que desconhece fronteiras. Sob outras perspectivas, os críticos da globalização ou mundialização do capital consideram que mera retórica a ideia de capitais sem pátria. Na realidade, esses capitais continuam mantendo sua base administrativa nos estados hegemônicos, onde reside a grande maioria dos seus acionistas. Apenas as suas operações são transnacionais, mas a propriedade e seu controle estão nos países de origem, e os lucros são revertidos para as respectivas casas matrizes, localizadas em países desenvolvidos. Outro autor ressalta que continua corrente uma forte correlação entre poupança e investimento doméstico no mundo, o que revela que a territorialidade continua sendo um critério fundamental para decisões de investimento. Não é possível esquecer que os principais fundos de investimento dos Estados Unidos e Europa continuam fortemente concentrados em ativos nacionais. É importante também não perder de vista a ideologia que propaga a apologia da globalização, colocando o Estado Nacional como vítima do processo de transnacionalização do capital, na opinião de outro autor. Na realidade, a transnacionalização do capital tem sua existência determinada pelo importante papel desempenhado pelo Estado Nacional subordinado, e, além disso, ele se torna fundamental para a manutenção do atual sistema de acumulação. Assim, a discussão sobre a transnacionalização ou multinacionalização do capital sugere ser estéril, pois o mesmo, tendo ocorrido um deslocamento das empresas que operam em bases multinacionais com relação aos Estados-nações, tudo indica que continua persistindo um sistema de dominação dos estados hegemônicos ou imperialistas em relação aos estados nacionais periféricos. Essa dominação se dá, de grosso modo, através do controle dos fluxos de capitais, que não é desterritorializado, como querem alguns ideológicos da mundialização, mas claramente estabelecido nos países de origem das grandes corporações. Não é demais recordar que o Departamento de Estado norte-americano atua de modo eficaz na defesa dos interesses das corporações nativas, em qualquer parte do globo, intervindo diretamente ou indiretamente através de organismos internacionais, comprovando que a transnacionalização funciona como uma única mão de direção.